sejam bem-vindos, bem-vindas ao podcast A Voz do Compliance, um podcast da Comissão de Conformidade e Compliance da OAB de Santa Catarina. Um espaço de diálogo sobre boas práticas, integridade e inovação na advocacia e nas organizações. Antes de iniciarmos, eu gostaria de registrar a nossa saudação especial à presidente da Comissão de Conformidade e Compliance, a doutora Alexandra Candemil, idealizadora deste projeto e liderança que tem inspirado e fortalecido a cultura do compliance em Santa Catarina. Estendemos também a nossa saudação e o reconhecimento a todos os membros da comissão que vêm contribuindo de forma ativa e voluntária para a disseminação da cultura da integridade. Eu me chamo Melissa Valentini, sou advogada, compliance officer, professora, especialista em ESG Compliance, mestranda do Programa de Tecnologia da Informação e Comunicação pela UFSC. Já aproveito para deixar um abraço para o meu orientador Wilson Gruber. E hoje nós estamos neste episódio especificamente para falar sobre o ESG na prática, com os canais de denúncia e controles internos que fortalecem a governança, a base da governança que gere o ESG e reduzem riscos empresariais. E eu estou com uma convidada muito especial, a doutora Júlia Natielli, de Alencastro Clos, e gostaria que ela, então, nos se apresentasse a nós. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Melissa. Gostaria de cumprimentar todos os advogados, pessoas interessadas em geral, né, que estão aqui nos acompanhando para escutar sobre esse tema que a gente sabe que é tão abrangente e acaba acolhendo um público bem grande, né? Então, como a Melissa acabou de falar, eu sou a Júlia Natielli de Alencastro Clos, sou advogada e especialista em compliance certificada pela LEC FGV e sócia da Consulibre, Compliance e Gestão de Negócios. E eu espero que hoje eu consiga contribuir, falar de uma maneira bem clara, objetiva, numa conversa leve, né, Melissa? Para que, se eu puder contribuir e passar um pouco do conhecimento prático que eu tenho, vai ser uma conversa muito legal. Júlia, estou muito feliz em recebê-la porque eu sei que você aí é uma expert em governança. Quando a gente fala de governança, né, nesse mundo que nós estamos trabalhando com a vertente de sustentabilidade, o ESG, então, para quem não sabe, o ESG ele traz uma abordagem muito importante para as empresas maiores, mas também agora com uma crescente de pequenas e médias empresas. E eu sempre gosto de perguntar aos nossos convidados de início o que eles pensam, o que eles acham, como é instrumentalizado o ESG, o Environmental, Social e Governança para ti. Perfeito. Eu acho que primeiro de tudo, para quem está nos acompanhando, né, a Melissa acabou de comentar a sigla em inglês, né, mas traduzindo é a ASG, né, em português, que seria Ambiental, Social e Governança. Basicamente são as 3 responsabilidades que uma empresa, qualquer empresa, desde a pequena até uma empresa grande, ela precisa estar gerindo, né? Sempre ter essas responsabilidades em dia, né? Ter preocupação relacionada a riscos, né? Relacionados a essas responsabilidades. Então, quando a gente fala sobre responsabilidades, né, de uma empresa, a gente precisa falar sobre gestão. Quando a gente trata dessa gestão desses riscos, né, atinentes a essa sigla, nós estamos falando de sustentabilidade da empresa. Então, toda vez que nós pensamos na abertura de uma empresa, nós precisamos ter um objetivo, um propósito e trabalhar em cima dele, né, do início ao fim. A gente já ouviu falar muito sobre missão, visão e valores da empresa, aquele clássico que todos os sites das empresas, né, e organizações no geral, né, instituições, sempre publicam, mas pouco se fala na prática, né, a importância e o olhar para esse missão, visão e valores, o que é isso, né, como é que se garante e não fica só naquela escrita, né, institucionalizada. E aí a gente começa a falar da aplicação de estratégias de um negócio para que ele tenha uma durabilidade, essa sustentabilidade a longo prazo, né, de maneira responsável. Quando a gente fala dessa responsabilidade com a sustentabilidade, que é a empresa no seu trajeto, né, no decorrer dela, das atividades dela,
é sempre pensar em garantir confiabilidade, garantir ética, integridade, né, nas operações dela. Não pensar apenas na parte econômica, né, de lucratividade, não pensar apenas na atividade fim do seu negócio, mas lembrar, né, que ela possui toda uma responsabilidade, um ecossistema, né, de responsabilidades enquanto sociedade, né. Gostei muito da tua fala quando tu mencionaste de forma estratégica, né? Então, uma empresa, ela tem que ter essa noção não só do lucro, o lucro ele é importante, ele está ali para gerar lucro e consequência para toda a cadeia de valores, seus stakeholders, mas essa estratégia, a gente sempre fala, vem da onde? Da governança, né? Nas minhas aulas, eu sempre faço questão de dizer que esse acrônimo, né, então, do ambiental, social, da governança, ele deveria iniciar pelo G, da governança. Não sei se você concorda. Por quê? Porque sem a estratégia da governança, talvez eu não tenha o ambiental, talvez eu não tenha o social. O que você pensa disso? Eu sou de total acordo desse pensamento, Melissa, acho perfeito, porque a governança da empresa, né, é difícil a gente, às vezes, trata com uma palavra assim, é difícil falar da dimensão, de tão grande que é a dimensão dentro de uma empresa, mas quando a gente fala sobre governança, a gente está falando sobre garantir que dentro da empresa nós tenhamos confiabilidade das informações financeiras, que tenhamos transparência em cada processo. Com essa transparência, então, a gente tem que lembrar que precisamos ter a rastreabilidade de todos os processos da empresa, né? Trabalhar com essa integridade, né, de todas as atividades, do início ao fim, de toda e qualquer parte interessada, né, envolvendo aquela empresa, então não apenas para os colaboradores internos, mas também fornecedores, parceiros de negócio, consumidores, então a gente precisa estar levando essa governança realmente à alta direção de uma empresa, trabalhar com um olhar voltado estrategicamente para garantir que essa confiabilidade, que essa segurança, que essa transparência e integridade ela seja resguardada, garantida em todo o processo da operação da empresa, né? Uhum. Júlia, eu sempre gosto de mencionar, para quem não tem conhecimento em governança, que hoje no Brasil nós temos a PR 2030 da ABNT, que é a prática recomendada. E lá ela traz a estrutura da governança, exatamente o que tem que ter um processo de governança, e traz também a questão dentro da governança, o compliance. Uhum. Gostaria que você explicasse para nós por que o compliance está dentro da governança. Perfeito. Compliance, ele é a espinha dorsal, ele é o braço direito da governança, porque, em palavras bem sucintas e objetivas, o compliance, ele é a prática da governança. A governança é a parte estratégica, vai se reunir, vai falar, vai criar projetos, vai colocar... Só que quando a gente passa da formalização daquela governança, né, como uma estratégia de negócio, para a prática, quando a gente faz a rotina de governança, é o compliance. O compliance é a operacionalização da governança. Perfeito, perfeito. E na tua experiência profissional, onde que as empresas mais erram para implementar o tal do compliance? Aí a gente poderia ficar aqui uns 6 meses conversando. Não, brincadeiras à parte. O compliance, ele é a conformidade da empresa, né? É trabalhar com conformidade, mas que nem, né, todo mundo que fala sobre compliance sempre traz essa mensagem de que conformidade, que o compliance não é apenas olhar para a parte de implementação de regras, não é apenas olhar se está em conformidade com a parte regulatória, né, e legislações e regras internas, mas também é cultura de integridade, né? Isso a gente escuta bastante falar, mas eu acho que seria legal a gente trazer aqui hoje, né, para fazer numa conversa mais clara, para quem não entende muito ainda sobre, está tendo um contato inicial com o compliance, digamos assim, lembrar que como a gente fez essa ponte da governança para o compliance, né, lembrar que o compliance ele serve como um sistema, né, dentro da organização, voltado para a parte, realmente, como eu disse antes, a gente tem que lembrar aqui essa palavra que é a estratégia do negócio, tá? Quando a gente fala sobre
a pirâmide de uma empresa, né, da parte ali do setor estratégico, né, a parte ali de gerenciamentos e a parte operacional da pirâmide, a gente vai lá para cima na governança, falamos da alta direção, dessa estratégia, esse plano. O compliance está ligado, então, como esse braço direito dessa estrutura. E quando a gente vai falar, então, de eficácia de um programa de integridade, é pensar nesse sistema funcionando, né? Então, essa governança sendo aplicada na prática de maneira sistemática. E aí a gente começa a olhar, então, para cada ponto desse programa de integridade, o que busca essa conformidade. A conformidade, quando a gente transforma o compliance, a palavra compliance que vem do inglês do to comply, que é estar conforme, não é apenas a parte, então, como a gente disse, formal. Mas por que conformidade? Por que a gente enxuga, então, a definição na palavra conformidade? Porque a gente fala sobre gerenciamento de riscos de conformidade. É isso que eu diria que é o compliance. A gente tem o Risk Assessment, que é a avaliação dos riscos em si, que é um pilar de um programa de integridade, mas eu diria que o restante do programa, ele é voltado para a análise pura e concreta dessas avaliações de riscos, porque a avaliação de risco ela é só uma etapa, né, para a gente começar a falar sobre esse programa de integridade funcionando. Uhum. Só que é onde vem a essência da eficácia de um programa, porque como eu disse, se compliance é a conformidade, e a gente, na hora de implementar um programa de integridade, o objetivo dele é garantir que a empresa esteja olhando para riscos de desconformidades, ou conformidade, né, como queira, dentro do negócio, a gente tem que lembrar, então, que tudo isso, todas essas análises de riscos, esses controles internos que vão ser colocados para diminuir a ocorrência de algum risco concreto, né, na empresa, ou tornar um tempo hábil para mitigar, para transferir, para tu ter um plano, né, em decorrência desses riscos virem a se concretizar, caso eles se concretizem, né, é tu poder, justamente em tempo hábil, dar oportunidade para a empresa responder a essas ocorrências. Perfeito. Eu acho que Júlia, tu traz uma abordagem bem interessante e eu quero te instigar também para saber a tua visão. Como que eu posso implementar um programa de compliance numa pequena empresa? Por que eu te pergunto isso? Nós já vamos chegar na base do ESG atrelado ao compliance. Hoje, eu vou citar um exemplo. O programa Sebrae, ele tem um programa de sustentabilidade para micro e pequenas empresas. E lá fala sobre o compliance. Então, para aquele advogado que tem a empresa, né, a assessoria dele para pequenas e talvez até médio que não faz compliance, não faz, aí a gente vai chegar no ESG, como é que ele pode iniciar essa estruturação com o empresário pequeno? Tá. Eu acho que o mais importante, né, a gente lembrar primeiro, antes de eu responder a tua pergunta, é que quando a gente fala de programa de integridade, né, que é essa aplicação do compliance dentro de uma empresa, nós não temos um molde, né? O Exato. Programa de integridade, ele... Por isso que é tão difícil, né, eles terem essa visibilidade. Não é palpável, né, muitas vezes. Isso, perfeito. Na hora que um especialista de compliance, ele vai fazer, né, uma consultoria e vai tentar explicar para aquela empresa, né, cliente, né, a questão do programa de integridade, nunca vai ter um roteiro pronto, nunca vai ter já uma fala única, porque cada negócio vai variar muito o programa de integridade, porque vão ser sempre analisados qual é a atividade econômica, o tamanho da empresa, número de funcionários, enfim, número de departamentos daquela empresa, né? Então, assim, são N fatores que vão, sim, modificar qual vai ser a estratégia e aplicação que vai ter sentido para aquela empresa, né? Porque daí é onde entra aquela crença de que o compliance é apenas para grandes empresas. Exato. Por que se tem essa crença muito fixa? Porque todo mundo costuma pensar no programa de integridade, naquele sistema complexo, grande, cheio de estruturas, com diversos, né, níveis de abordagem. Só que o compliance, ele pode ser resumido com base no tamanho e adequação de cada empresa, e nem por isso ele não é necessário. Uhum. Eu costumo falar, a gente quanto advogadas também, né, não só especialista em compliance, que é aquela velha história. Quando o problema ele surge, as pessoas têm muito mais cultura de buscar resolver o problema depois da sua ocorrência,
né? Então, por exemplo, nós que somos advogados, é muito mais recorrente a gente ter demandas no contencioso, né? Depois que já foi para a esfera jurídica, do que a gente prestar consultorias preventivas. Então, aquela assessoria fixa, recorrente, consultorias como maneiras preventivas. Inclusive, foi assim que eu cheguei no compliance. Olha que interessante. Porque eu comecei a trabalhar com essas consultorias voltadas ao preventivo justamente para poder ter uma aplicação mais em tempo hábil para o empresário. Eu comecei a orientá-los, olha, já que está acontecendo com tanta frequência esse tipo de assunto no contencioso, quem sabe a gente não aborda com mais previsibilidade, maneira estratégica, né, para a gente se resguardar de essas recorrências não acontecerem, né? Por que a gente não vai lá na causa raiz e não trata desse assunto? O compliance, ele serve para exatamente isso. O compliance, ele vai ajudar o jurídico nesse aspecto preventivo. Então, quando a gente fala de tamanhos diferentes, um microempreendedor, uma microempresa, a microempresa, na verdade, né? Pequenas e microempresas, a gente está falando de pensar na sua necessidade específica. E aí o compliance, ele vai ser a cultura de integridade dentro daquela organização. Então, não necessariamente a gente vai replicar um sistema de um programa de integridade de uma grande empresa, né? Não vai ser esse o aspecto, mas nem por isso ele não é essencial para a mitigação de riscos. A gente precisa lembrar que ele justamente vai trabalhar com esse gerenciamento de ocorrência de riscos. No final das contas, ele é uma diminuição de passivos trabalhistas. Ele que inclusive ontem, né, acabei fazendo um episódio também gravado aqui para a DVCast, falando sobre compliance trabalhista. E aí a gente trabalha com N valores, né, que vão ser somados através do compliance, tanto para o colaborador, que ele vai ter um ambiente, um clima organizacional mais adequado, seguro, ele vai se sentir mais confiante de se manter a longo prazo dentro daquela empresa, porque ele vai sentir que as situações erradas e que causam desconforto, que não estão adequadas com aquela vontade dele de estar ali presente para a sua obrigação, né, contratual, ela vai acabando, porque a partir do momento que a empresa ela possui respostas a pessoas que não estão alinhadas a valores éticos, que não estão alinhadas a querer realmente somar dentro da empresa de maneira positiva, elas vão acabando sendo eliminadas aos poucos, né? Ou pelo menos vão tomando sanções adequadas e proporcionais às medidas que não condizem com aquela cultura da empresa, e aí que passa a diminuir até mesmo o turnover, né? Sim. Que é aquela rotatividade dos cargos. E aí a gente está falando só do trabalhista, que eu acredito que seja o risco que eu acho que os pequenos mais se preocupam, né? Que eu acho que quando a gente fala do compliance, a gente pode falar sobre diversos riscos, né? Com certeza. Tanto na parte financeira, né? Riscos financeiros, riscos trabalhistas, de corrupção, digital. Então, assim, são muito grandes as esferas de compliance que a gente pode abordar, mas eu acredito que para o pequeno, né? Para quem está começando ali uma empresa, tem poucos funcionários, os riscos trabalhistas seriam a sua principal preocupação, né? Então, a gente pode lembrar que, mas, por exemplo, quando a gente muda a atividade econômica, quem sabe o financeiro não seja o foco. Então, tudo vai depender de qual é a atividade econômica da empresa, o tamanho dela, o número de funcionários e até mesmo os tipos de contrato de trabalho. Porque, às vezes, a gente está falando de não vínculos trabalhistas, com mas certeza. O que pode gerar mais risco ainda, né? Exato. Hoje, no nosso programa institucional, nós temos uma grande fragilidade, porque estamos num impasse de STF com TST. Então, eu estava conversando com um investidor que gostaria de migrar para uma filial aqui no Brasil, e por causa dessa instabilidade institucional, ele desistiu. Ou seja, a governança dele disse, lá nós não temos condições ainda de interpretações jurisprudenciais e legislativas. Olha como isso é impactante, né? E eu quero pegar uma abordagem que eu achei muito rica, quando tu traz na tua experiência, como que tu emergiu ali com compliance, no sentido de que muitas vezes também cabe ao próprio advogado, advogada, instruir o seu empresário no sentido, precisamos implementar controles internos, porque lá no judiciário nós estamos aí sobrecarregados com processos recorrentes. E muitas vezes, infelizmente, a própria assessoria jurídica não
tem essa clareza da recorrência dos pedidos, das condenações. E isso também é governança, é fazer a gestão junto com o empresário no sentido, estamos com problemas, precisamos pontuá-los, precisamos instrumentalizar a matriz de risco e tentar equacionar com modelos, pegando compliance, com questões em que eu possa, então, entender e mitigar esses riscos. E aí, quando a gente fala mitigação de riscos, a gente trabalha muito com o ESG. O ESG, muitas pessoas entendem que é uma jornada de caráter filantrópico, infelizmente, né? Sim. E aí vem uma questão que é o mito, porque o mito no sentido de que não é só filantrópico, tem uma parte sim que a empresa tem que demonstrar o que ela faz com a sua comunidade, mas ela é estratégica no sentido de avaliação, a pontuação dos indicadores que ela tem que mostrar para todos os seus stakeholders. E aí queria saber um pouco, né, da Júlia, o que ela entende com o elo compliance e ESG. Tá. Assim, tu comentaste ali da questão do jurídico, né? Primeiramente ali sobre ele já, onde que o advogado, né? Onde que começou eu, Júlia, advogada, passar a trabalhar na prática com compliance, né? Por que não continuei enquanto advogada, né? Fazendo esse olhar preventivo? Porque eu vi que eu não queria parar ali com o meu trabalho na parte somente de análise de legislação. Né, a parte regulatória e legislação, a gente sabe que é muito importante, o advogado ele precisa ter esse domínio para conseguir orientar os seus clientes, né? Mas, sobretudo, quando a gente, acho que a principal diferença entre a parte jurídica e compliance é lembrar que o compliance é gestão, é trabalhar com a gestão da empresa, né? Então, assim, é aí que entra o grande diferencial de um advogado que quer entrar para a área de compliance. Ele não pode pensar que através do só conhecimento de legislações, de qualquer que seja a diretriz, né, assim que a empresa tenha que seguir, não é apenas o domínio formal dessas diretrizes, né, dessas normas e regras, mas sim saber como que dentro de uma organização, dentro de uma empresa, ela vai fazer de forma sistemática, que é o programa de integridade. Sim, é vivo, né? É um Exato, programa vivo. É vivo, porque quando eu falo sistemática, eu falo de rotina da empresa. É a prática do dia a dia da empresa, como é que eu faço aqueles riscos que são, por exemplo, temos legislações, temos regras. Como é que eu faço com que dentro dessa empresa, dentro desse negócio, eu consiga garantir que eu vou estar razoavelmente tendo um controle de que eu não vou estar recaindo em descumprimento dessas regras impostas, né? É isso, basicamente, que é o gerenciamento do compliance. Ele vai ficar analisando dentro da empresa, pela postura, pelas condutas dos colaboradores e stakeholders no geral, que são as partes interessadas com a empresa. Então, por exemplo, quando a gente fala de aplicação prática do compliance, a gente costuma dizer ali que são 5 pilares essenciais, né? Resumindo bastante, que a gente pode botar até 10 pilares, ou mais, dependendo, né? Mas, basicamente, a gente começa ali com a questão do comprometimento da alta direção. Então, a gente precisa que os principais envolvidos, a alta direção, né, que é o topo da cadeia, tenha realmente essa intenção de agregar enquanto cultura mesmo para o negócio, essa integridade, esse compromisso, né, com o compliance, que além de só uma cultura de integridade, não só, mas de também ser uma cultura de integridade trabalhada dentro do negócio, é lembrar que sim, ele vai ter que fazer o investimento, né, para que esse sistema, esse programa, ele funcione. E aí, como nós havíamos falado antes, dependendo do nível e tamanho da empresa, vai ser mais ou menos necessário investimento. Então, a gente pode começar com, às vezes, pouquíssimas ferramentas de controle que cabem no bolso do empresário pequeno, que é adequada à necessidade dele, porque nem tem, porque a gente está colocando lá diversas políticas, diversas regras, e treina daqui, treina dali, e na verdade a gente sabe que não tem essa necessidade toda, mas não significa que não precise passar por esse processo. Quando a gente tem esse comprometimento da alta direção, então, que eles entendam a necessidade, a importância de o compliance ele ser inicial à sua organização, e não depois que a empresa já andou, já está lá para frente, já tem
20, 30 funcionários, aí que eu vou começar a olhar para organizar a casa. Não, a gente começa de maneira organizada. A gente não... o erro, acho que eu vejo que é o mais comum, é pensar que eu vou levar o meu negócio enquanto minha atividade fim aqui, eu olho para essa minha estratégia enquanto voltada para a parte dos lucros, né, a parte de governança do ESG, mas toda a parte de governança, de análise das conformidades da minha empresa, eu deixo como segundo plano. Uhum. É aí que eu vejo que muita empresa no Brasil quebra. Né, a gente tem ali um dado, até esses dias passou no Shark Tank, né, eles deram bastante ênfase falando sobre essa questão de que as empresas no Brasil costumam fechar em 2 anos. Nossa. Tem um alto índice de que muitas empresas no Brasil fecham em cerca de 2 anos. Uhum. E isso é muito triste, porque eu não consigo pensar que um dos grandes motivos, talvez assim, um dos principais motivos mesmo que faça com que isso aconteça, é a falta de conhecimento de gestão de uma empresa. E não é gestão da atividade fim por si só, que é muito importante, mas é justamente olhar para esse caráter preventivo, que se todo empresário tivesse condição de pensar em começar correto, perfeito, ele não precisaria ter um investimento tão alto para depois ter que mitigar esses riscos que eles poderiam já estar sendo reduzidos desde a sua origem. Com certeza. Na verdade, quando o empresário ele abre uma empresa, na sua maioria, ele pensa que ele não tem nenhum risco, até porque a empresa é nova. Exato. E aí eu gosto de brincar, Júlia, no sentido de que se nós sairmos de casa, nós já estamos correndo risco. Nós, pessoas físicas. E como que uma empresa que é aberta não corre risco? Ela corre constante risco. Então, se há um planejamento lá no início, com essa previsibilidade, que a gente fala uma análise preditiva, perfeito, muita coisa pode ser equacionada. Mas, claro, né? Quando ele é bem também instruído, porque muitas vezes ele não tem essa noção. E não tem nenhum capital financeiro. E por que eu trago a questão do capital financeiro para o nosso ponto? Porque muitas vezes não demanda questões financeiras. É como tu bem abordaste, demanda questões estratégicas de gestão. E essa análise, então, agora chegando à questão do ESG, como que tu alia o compliance com o ESG? Assim, o ESG, que nem a gente comentou antes, ele é voltado para a sustentabilidade da empresa, né? Então, quando nós temos um compliance eficaz dentro de qualquer que seja a organização, nós estamos agregando valor à empresa na questão de integridade e transparência dos processos. Então, eu vejo que dentro do ESG, o compliance, ele é, então, esse braço direito do tema de responsabilidade ali voltada para a parte de governança da empresa, porque é ele que vai garantir que aquela missão, visão e valores e o estratégia de negócio mesmo da empresa, da sua sustentabilidade a longo prazo, seja sempre acompanhada, né? Então, assim, a gente vai... quando a gente coloca um compliance dentro de uma organização, nós estamos justamente analisando dentro dessa responsabilidade de governança da empresa, né? A gente vai sempre olhar para acompanhar e ter uma resposta em tempo hábil. Como tu falaste, ele é preditivo, ele é preventivo. Então, para que o empresário tenha o controle de poder gerir melhor o que está acontecendo dentro da casa, né? Ter essa resposta em tempo hábil, é que o compliance ele é essencial. Aí nós até, dentro do nosso tema, a gente falou sobre como que os canais de denúncia, como que controles internos, eles podem garantir essa governança dentro da empresa, né? O canal de denúncia, ele, a gente estava falando antes dos 5 pilares do programa de integridade, então a gente tem o comprometimento da autodireção, depois disso nós temos a avaliação e gerenciamento de riscos do negócio. Então, ali vão ser feita uma matriz de risco dessa empresa, olhando toda a atividade fim dela, mas sempre com um foco na conformidade, né? Lembrando que tem, sim, matrizes de riscos voltada para a própria operação, que daí é um aspecto mais de gerenciamento operacional ali, mais do ramo em si, né? Mas quando a gente fala de compliance, é sobre as conformidades. Então, né? Lembrar disso, que essa matriz é de conformidade. Depois nós temos a questão das políticas internas. Então, a gente vai olhar para cada empresa e aí, como nós lembramos, cada tamanho de empresa, atividade econômica, o porte dela, tudo vai interferir em qual vai ser a estratégia mais adequada para a gente identificar quais políticas internas são necessárias naquela empresa. Às vezes, o código de ética e de conduta
e uma única política é suficiente. Às vezes vai precisar de 5, 6, muito mais políticas, dependendo do nível, né, de crescimento daquele negócio e os riscos que a empresa tiver, digamos assim, exposta. Né? Então, a gente pode tratar, depois aí desse terceiro pilar das políticas internas, pensar, sim, depois que a gente colocou regra dentro da casa, que são as políticas ali, o código de ética e de conduta, como é que a gente faz com que ele saia dessa formalidade e passe a virar a rotina mesmo da empresa, e que todo mundo respeite e entenda que é sério o comprometimento da empresa com aquilo, que a empresa realmente respira o compliance, que tem uma cultura de integridade? É lembrar do canal de denúncias, Perfeito. né? Que é um grande aliado, né, Júlia? Poxa, e, aliás, eu te Melissa, faço uma pergunta, né? Eu acho que nosso público, muitas vezes, pode ficar perdido no sentido, será que eu preciso? A minha empresa precisa ter canal de denúncia? Olha, uma ótima pergunta. Sim, mesmo as empresas pequenas, é sempre importante a gente lembrar que o canal de denúncias, ele não é apenas para funcionários, ele não é apenas interno ali no sentido de só membros que compõem ali a parte interna da empresa que vão ter acesso, né, a essas informações. Mas toda e qualquer parte interessada pode realizar um reportar algo. O canal de denúncias nada mais é do que um canal de escuta seguro, onde as pessoas que constatarem uma irregularidade, um flagrante ali, ato que desvirtua os valores e o compromisso daquela empresa com a integridade, possa comunicar, né, à alta direção, às partes principais interessadas, né, em estarem querendo resolver isso, que a gente parte da premissa que a alta direção está interessada em querer saber quando está acontecendo algo de errado na casa. E o canal de denúncias, então, ele é um modo, né, que a empresa tem que olhar e ter uma importância muito maior do que é dada atualmente. Atualmente, as empresas costumam pensar que é um compromisso de cumprimento de obrigação, né, da legislação. E a lei que nem a legislação, ela diz que a empresa precisa ali depois a partir do momento de nível já de crescimento dela, com o número de funcionários pela NR5, né? A NR5 é a norma regulamentadora 5, que vai tratar sobre a partir de quando que uma empresa precisa implementar a CIPA, né? A partir de quantos funcionários e qual por tipo de atividade econômica. Mas quando a gente para pensar nessa obrigação, a gente tem que lembrar que antes da obrigação em si, o canal de denúncias, né, esse canal de reporte seguro, ele precisa estar funcionando de maneira imparcial, né? Então, assim, quem receber, como é que vai ser recebido esse reporte, né? Se eu hoje verificar flagrar ali uma situação de irregularidade, uma fraude, por exemplo, algo muito sério dentro da organização, eu me sinto segura de poder chegar e comunicar, vai chegar até quem eu quero que chegue essa informação? E o principal, eu vou ter uma resposta sobre essa abertura de reporte que eu estou fazendo para a empresa? Ou eu nunca mais vou nem saber o que aconteceu, vai ficar algo que vai ficar na minha mente, eu vou ficar sem ter nenhum tipo de resposta? E o pior, se eu juntei evidências junto nesse reporte, se eu botei evidências e não obtive, não fiquei nem sabendo, ou pior, eu soube que a empresa sequer se importou com aquele fato e não teve uma resposta de aplicação corretiva àquele fato. Né? Uma insegurança para quem trabalha naquela empresa, para quem fez a denúncia. E desculpa te cortar, mas eu lembrei de um case real que eu quero contar para ti, de uma empresa que tem um canal de denúncia, mas é um canal, assim, muito iniciante, e os empregados, eles devem fazer os seus reportes de forma manuscrita. Bom, até aí tudo bem, caminhavam neste sentido até que bate a fiscalização, né, do Ministério do Trabalho e Emprego. E aí eles analisam uma denúncia escrita e questionam a RH. Olha, essa denúncia há como identificar o denunciante. Embora seja anônima, o simples fato da caligrafia, se vocês quiserem investigar, vocês conseguem identificar. E aí houve autuação neste sentido. Então, explica para nós como uma empresa pode iniciar a implementação de um canal de denúncia. Então, primeiramente, assim, a gente tem que lembrar, em questão até de norma internacional, né, o canal de denúncias, ele precisa respeitar alguns requisitos essenciais, que seria
por questões de boas práticas, né, de mercado, que seria confidencialidade das informações, resguardo a possibilidade, né, de anonimato a quem abre o reporte, né, ao denunciante. Precisamos garantir imparcialidade na apuração. Então, quando nós falamos sobre essa questão do canal de denúncias, a gente tem que lembrar que na aplicação prática dele, as empresas têm que ter certeza que por exemplo, nesse caso prático que tu trouxeste agora, caligrafia, né, como ela entrega muitas vezes a personalidade de alguém, o perfil de alguém, ela é uma forma de identificação também da pessoa, né, não tem como a gente pensar que através de uma leitura ali, a gente, pela caligrafia, a gente não vai já, às vezes, estar direcionando, né? Então, assim, é uma indelicadeza muito grande, é um processo muito vulnerável, né, digamos assim, e ineficaz, né, esse tipo de canal, porque a gente tem que lembrar que o canal de denúncias, ele, como eu falei agora, se ele precisa ter o resguardo de anonimato do denunciante, e lembrando que o objetivo principal desse anonimato é a não retaliação a quem abre esse reporte, né, da irregularidade. Porque a gente sabe que é muito comum a gente ouvir falar de pessoas que comentam terem sido demitidas após fazer uma denúncia, fazer uso do próprio canal que a empresa treinou ele para utilizar, disse que podia utilizar, ele segue o código de conduta da empresa, verifica que aquilo está realmente desconforme com os valores e o que a empresa dita está sendo como algo que ela quer, né, para dentro dela, e aí, de repente, a gente tem a informação de que essa pessoa veio a ser demitida dias depois. Por que isso acontece? Infelizmente, a gente tem que lembrar que as relações humanas, existe favoritismo, existe muita parcialidade, não tem? Humano, não tem como a gente separar a questão de tornar um humano 100% imparcial a partir do momento que ele tem relação de interpessoalidade com outra pessoa. Então, para a gente ter essa garantia de imparcialidade, a gente tem que lembrar que essa apuração, né, do reporte que chegou através desse canal precisa ser apurado de maneira imparcial do início ao fim. E é por isso que eu costumo sempre reforçar que, para mim, um canal 100% eficaz, né, ele tem que ser terceirizado. A partir do momento que as empresas colocam o canal como um departamento, e principalmente departamento, às vezes, na mesma estrutura, inclusive, da sede da empresa. Deixa a empresa muito vulnerável, Muito. Né? Essas relações interpessoais não é porque a gente está numa sala separada que não vão existir. Existem as confraternizações da empresa, existe o horário do almoço, e aí tem N possibilidades, eu poderia citar aqui, em que essa interpessoalidade, essa relação de parcialidade vai acontecer. E aí, então, não poderia deixar que a apuração desses reportes ficasse na mão de pessoas que têm, sim, uma vulnerabilidade de estar ali desvirtuando a finalidade de sanção, de, primeiro de tudo, análise crítica e imparcial em cima daquele caso que está sendo apurado, e posterior a gente ainda tem a questão do RH, que quando a gente fala de compliance, a gente não pode esquecer que o RH é um aliado direto sobre a eficácia do compliance. Porque quando a gente tem, por exemplo, a denúncia foi procedente, foi verificado que tem evidências, tá, tudo ali identificou e confirmou que realmente a irregularidade aconteceu. A próximo passo, recursos humanos, aplicação de medida disciplinar. E aí, quando isso não acontece, todo o programa de integridade é comprometido, porque ninguém mais leva a sério e ninguém mais tem segurança nem de fazer o uso do canal. Verdade. E aí a gente tem um monte de investimento, ferramentas, treinamentos para inglês ver, né? Verdade. Que ninguém mais tem credibilidade no compliance da empresa, e a gente sabe que daí fica muito claro hoje em dia como, inclusive, sites como, por exemplo, o Glassdoor, onde as pessoas vão, inclusive, reportam esse tipo de situação, expõem publicamente, e aí a gente está falando da imagem corporativa. A reputação. A reputação da empresa, sustentabilidade, e aí, de novo, comprometimento da governança, que é a responsabilidade do ESG que a gente está abordando hoje. Júlia, nós estamos chegando na reta final. O papo está excelente, instigante, porque quando a gente fala de governança, eu sou apaixonada por governança, né? Sim. E para que você possa finalizar a sua fala, contextualizando tudo que nós abordamos, para quem está iniciando no Compliance ESG,
qual a sua dica para iniciar e fortalecer a governança da sua empresa? Para quem está começando, eu penso que o ideal, assim, é antes de tudo ter uma boa ideia, assim, se informar bastante acerca do que é o compliance, né? Então, assim, estarem aqui escutando esse episódio de hoje vai ajudar bastante, mas é muito importante procurar um especialista para conseguir, sobretudo, entender essas divisões e diferenças muito claras de o que é questão de jurídico, o que é questão de assunto de competência do recursos humanos, da parte do compliance e onde eles se interligam, para que o empresário consiga entender. Ele precisa primeiro entender a essência do que é e por que ele precisa. Então, eu acho que o primeiro passo é os empresários começarem a ter um pouco mais de curiosidade acerca de como que o compliance pode auxiliar dentro do negócio dele, para tirar aquelas crenças e mitos, né, que a gente já sabe que o compliance não é para grandes empresas, né? Inclusive, ele tardio pode ser muito mais caro a um negócio. E eu acho que, assim, o que eu falaria é que o primeiro passo é pensar o seguinte: se eu estou começando agora, eu estou começando a formar, por exemplo, um time aqui dentro do meu negócio, eu quero que eu já desde o início eu tenha pessoas que entendam os valores que eu quero para o meu negócio, para a minha empresa, e ter um controle sobre cada ação deles, agir de maneira preventiva, preditiva, ou eu quero esperar ele crescer até certo ponto em que eu tenha já 10, 15, 20, 30 colaboradores, e a gente lembra que eles já vão ter uma cultura, eles já vão ter hábitos, eles vão ter já toda uma forma de se relacionar, que depois, para novas integrantes, quando você quiser tratar sobre esse assunto, né, treinar toda essa equipe de novo, resgatar os valores iniciais que você tinha no papel, mas que você não aplicou, não olhou para isso. Na verdade, não é nem não aplicar, é nem olhou para ver se o seu time estava de acordo com esses valores, só lembrou depois. Agora que já tenho X números de funcionários é que eu vou me preocupar com isso. Perfeito. Aí a gente está falando que, então, para quem está começando, lembrar disso. A partir do momento que você tem desde o início esses valores, essa cultura de integridade sendo passada adiante para cada novo integrante do teu negócio, seja a relação que for, então, com qualquer parte interessada, seja um fornecedor, um parceiro de negócio, um trabalhador, né, que aí a gente está falando de algumas possibilidades de contratos distintas, mas para toda e qualquer pessoa que for integrante da sua instituição, da sua organização, é lembrar que se você trata desde o início de enraizar a cultura de integridade, pensa em processos de controles internos em que você vai aplicar e garantir, vai ter minimamente um controle sobre a garantia de que esses valores vão estar sendo mantidos, né? É aí que você começa a falar da governança do ESG. A gente consegue manter essa garantia de responsabilidade da governança do ESG desde o início, a partir do momento que a gente começa, desde enquanto pequeno, aplicar, nem que seja uma ferramentinha, um treinamento anual, algumas comunicações internas falando sobre assuntos esporádicos dessa integridade, entendeu? Então, assim, existem muitas formas da gente conseguir falar de compliance ainda pequeno. Perfeito. Júlia, que podcast rico. Eu quero te agradecer imensamente, em meu nome, em nome da doutora Alexandra, que hoje está em São Paulo, nos representando num grande e importante evento de compliance. Sim. A nossa representante de Santa Catarina, estamos muito bem representadas. E quero também externar que a nossa comissão de conformidade e compliance da OAB de Santa Catarina deixa à disposição a você, advogada, se quiser participar com interações, migrando ao nosso grupo. A Júlia está no nosso grupo, sempre provocando pontuações, informações que agregam a toda a cadeia jurídica, não só de Santa Catarina, recebemos também advogados de outros estados, de outros países, né? Já iniciamos com a nossa comissão com o advogado de Portugal, trazendo toda a abordagem da União Europeia. É um grupo muito rico, então você está convidado e nós damos, então, encerramento a este lindo podcast. Até o próximo.